Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo e realmente começa junto com o Léo Estopa ao vivo a grande expectativa. O que o Bebiano tem a dizer? Bolsonaro decidiu não aguentar a chacota, isso porque o Bolsonaro já estava começando a ser considerado o fantoche subpresidente, fantoche do Bebiano. E aí a galera fez a chantagem com o Bolsonaro, e como é que é interessante, né? Quando uma pessoa tem uma postura anti-estratégica porque ela não aguenta a pressão. Bolsonaro não aguentou a pressão, aquela psicologia infantil, aquela brincadeirinha de escola. Ah, eu não acredito, Bolsonaro, que você vai deixar o Bebiano falar isso. Ah, Bolsonaro, se eu fosse você, eu não deixava. Bolsonaro caiu na brincadeira. E agora, Bebiano, que já prometeu espirrar merda pra todo lado, vai falar alguma coisa. Eu acho que ele vai falar. Isso porque, entre as negociações, antes de toda essa lenga-lenga que rolou, tinha uma conversa a respeito do Bebiano receber uma diretoria de uma estatal, mas o Bebiano não queria a diretoria de uma estatal. O Bebiano queria um ministério, porque o Bebiano queria status. O Bebiano queria ter poderes Queiroz. Mas aí o pau quebrou e o Bebiano tá fora do governo. Ó, o presidente Jair Bolsonaro informou a Gustavo Bebiano que decidiu demiti-lo do cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência, chamado de mentiroso por Carlos Bolsonaro e pelo próprio presidente. Bebiano foi convidado a ocupar a diretoria de uma estatal, mas não aceitou. Sua saída do governo será formalizada segunda-feira com publicação no Diário Oficial. Realmente pega fogo o cabaré. Tá cada vez mais engraçada a situação do mundo da mamadeira de piroca, do mundo do kit gay. Os eleitores do kit gay nesse momento não devem estar sabendo o que está acontecendo. Isso porque os eleitores do kit gay podem até imaginar que essa demissão do Bebiano significa que o Bolsonaro não gosta de gente que faz coisa errada. Mas uma pergunta básica é o seguinte: o que será que o Bolsonaro tem de dívida com o Bebiano? O que será que o Bebiano tem a dizer que o Bolsonaro está com tanto medo? O Bebiano parece que realmente vai sair do governo. Parece que alguma coisa eles têm aí para chantagear o Bebiano, para o Bebiano não falar aquilo que sabe. Mas uma coisa é certa, o Bebiano falou que sabe alguma coisa que pode respingar no Bolsonaro. E inclusive falou que ele não é moleque. Isso por quê? Por que o Bebiano não é moleque? Porque o Bebiano sabe que corrupção não é motivo para sair do governo. Vamos cair na real. No momento que o Bebiano falou, eu não sou moleque, o que o Bebiano quis dizer é: política é lugar de corrupto. Não venha com essa conversinha para mim que vai me tirar da política por causa de corrupção. Porque se eu sou corrupto, se eu fiz qualquer tipo de laranjal durante as eleições, eu fiz aquilo que tinha que ser feito. Afinal, política é lugar disso mesmo. Essa é a mensagem que o Bebiano mandou no momento que ele quis dizer que ele não era moleque. Isso que ele quis dizer, e ele disse de alto e bom tom: não venha pra cima de mim com essa historinha que eu tenho que sair do governo por causa de histórias do laranjal, porque laranjal, corrupção, pilantragem é o que a gente sabe que todos aqui estão envolvidos. Então, pra cima de mim, não. Deixa eu ver aqui. O Como Fazer está muito erótico aqui, tentando dar conotações eróticas. Chocoprint BR, boa noite a todos. Londrina, Paraná, Sugarprint, Chocoprint. Deixa eu agradecer Sugarprint e Chocoprint aqui pelo comentário e pela participação. Gente, eu sempre quis entender, antes de eu entender, eu sempre quis entender o que é o Chocoprint e o Sugarprint. O Chocoprint e o Sugarprint são chocolates decorativos que você pode fazer para, de repente, iniciar um novo negócio com produção de chocolates e até mesmo de doces para festa, só que não são chocolates e doces comuns. Por exemplo, o Chocoprint fez um Sugarprint da Luísa, ele fez alguns docinhos, alguns suspiros com a foto da Luísa. Isso é bem interessante. Então, as pessoas que quiserem conhecer esse trabalho, até para tentarem aí
iniciar uma nova atividade comercial, né? Para tentar um novo negócio, conheçam aí o trabalho do Chocoprint BR, parceirão nosso aqui. Inclusive, vou conhecer ele pessoalmente aqui em Belo Horizonte daqui a uns dias. Mas quem tiver interesse de entrar nesse mercado e conhecer o que é o Chocoprint, a impressão no chocolate, a impressão nos doces, um negócio muito interessante. Tá aí o Chocoprint BR. Muito obrigado pela participação. Como pode, Cassandra Benevides pergunta, como pode professor votar em Bolsonaro? Rapaz, tenho paciência não. Olha, Cassandra, tem até, assim, quando a gente vê aquela propaganda de um peruzinho fazendo propaganda da Sadia, a gente pergunta, será que o marqueteiro não percebe que ele está sendo muito covarde de colocar o peru para fazer propaganda da Sadia, sendo que o peru morre para ceder sua carne, né, para a Sadia? Mas isso acontece na vida real. O professor que faz propaganda do Bolsonaro, ou ele é um professor mercenário, ele é professor só por dinheiro, ele não tem amor à profissão de professor, e ali ele pensa, olha, eu quero alienar os alunos mesmo, eu quero transformar os alunos em escravos. E ele não percebe que nessa brincadeira a profissão dele é desvalorizada, ou então ele é mau caráter mesmo. Tem gente mau caráter que quer que o mal aconteça, gente. Tem muitas pessoas que perderam a paciência e estão dispostas a perder desde que a sociedade toda perca junto. É uma coisa muito bizarra, mas infelizmente é uma coisa que acontece. Deixa eu liberar os comentários aqui. E agora o Fábio Caldeira fala uma coisa aqui. Os milicianos vão matar ele. Olha, toda vez que acontece alguma coisa estranha assim, que pode derrubar o golpe, eu nem estou falando do Bolsonaro, o Bolsonaro é só uma pecinha no meio desse golpe. Toda vez que acontece alguma coisa muito grande, sempre uma pessoa morre, um avião cai, sempre acontecem essas coisas. Dizem que a Marielle morreu porque ela ia fazer uma denúncia de milícias. Ela já estava com tudo no jeito para fazer uma denúncia e ela morreu por causa disso. Eugênio de Fone fala, Estopa, não seja presidente, seja vice. O vice sempre vira presidente. Nós realmente estamos numa realidade em que não, eu fiquei impressionado com isso que a Cassandra trouxe, eu tenho que ler. Enfim, nós chegamos numa situação que realmente Não, eu vou comentar o que a Cassandra trouxe aqui porque me desequilibrou. Ela fala, professor concursado apoiando privatização. Olha, pelo amor de Deus. Isso chega a ser um desrespeito. Isso chega a ser um desrespeito. Primeiro, o cara para ser professor, subentende-se que o cara é estudado. O cara para ser professor, subentende-se que o cara fez um curso aí hoje não precisa mais, depois do Temer, mas antes precisava. Fazer um curso de licenciatura, né? Fazer um curso de pedagogia, né? Ou licenciatura ou pedagogia. Para ser professor em nível superior, então, coisa complicadíssima. O cara, além de ter um curso, normalmente ele precisava ter mestrado, doutorado. Agora, você falar comigo que um professor que tem esse nível de conhecimento e ainda é concursado, apoiando Bolsonaro e privatização, olha, pelo amor de Deus, está na hora realmente da gente pedir intervenção do meteoro, porque até então, quando você vê jovens de 12 anos achando que vão ficar milionários no governo Bolsonaro, por isso não vão precisar da reforma, não vão precisar da Previdência, que isso infelizmente é a cabeça de alguns jovens brasileiros. Eles acham que eles vão ficar tão ricos nesse governo Bolsonaro que eles não precisam da Previdência, aí eles são a favor da reforma da Previdência. Quando você vê um jovem de 12, 13, 14 anos falando uma bobeira dessas, você até releva. Agora, um professor concursado do lado do Bolsonaro apoiando privatizações, olha, ele é no mínimo frustrado porque ele tentou de todas as formas passar num concurso, tipo a Janaína Pascoal, um concurso para ir para uma posição maior e não conseguiu, ou então ele realmente sofre de uma doença aí semelhante ao do Bolsonaro. Talvez o cara sofre de mulambismo, né, que é a doença do Bolsonaro, a gente pode chamar de mulambismo, a forma como o Bolsonaro se apresenta como presidente da República. Muito obrigado, Cassandra, pela participação. Agora, olha só. Quanto valerá o silêncio de Bibi?
Existe uma expectativa alternativa Rock BR para o Bibiano falar. Essa expectativa existe porque o Bibiano teve uma oferta de um cargo numa estatal. Essa oferta foi recusada por ele. Ele bateu o peito, falou que continuava no governo e o Bolsonaro demitiu. Normalmente, quando entra naquela coisa que o cara fala que pediu demissão, essas coisas aqui, essas coisas assim, deixa eu até deixar o Bibiano aqui que a galera tá trazendo a informação agora. Mas deixa eu deixar aqui na tela para a galera entender que eu tô falando exatamente sobre isso. Então, gente, ó, o que acontece? O Bibiano, ele poderia ter assumido uma estatal, um cabide de emprego, para continuar com a boquinha. Só que, assumindo uma estatal, ele não teria o mesmo status, mas teria condição de fazer esquema Queiroz. O que é o detalhe, assim, absurdo nesse momento é o seguinte. O Bibiano não aceitou uma estatal, o que significa que ele não abriu mão do osso, mas o Bibiano sabe de muita coisa, senão ele não teria blefado. Vocês acham que, olha, o Bibiano, ele teve a oferta de uma estatal onde ele poderia fazer o esquema Queiroz, tudo bem, não ia ser do mesmo nível que o esquema Queiroz do Ministério, mas ele poderia fazer o esquema Queiroz, mas ele não quis uma estatal. Ele bateu de frente com o Bolsonaro. E para bater de frente, ele tem que saber de muita coisa. Só que o Bibiano sabe de muita coisa. A gente não sabe se ele vai falar, mas ele sabe de muita coisa. Isso porque tanto o Bibiano quanto a esposa do Bibiano, eles trabalharam nessa campanha do Bolsonaro. Everton Marques, olha, Everton, nada que o Bolsonaro fala se escreve. Disse o Bolsonaro que o Bibiano está despedido. Mas a gente não sabe, porque o Bolsonaro constantemente fala uma coisa e depois volta atrás. Então, até que o Bolsonaro volte a palavra atrás, até que chegue no ouvido do Bolsonaro tudo que o Bibiano sabe, até que o Bibiano ameace o Bolsonaro e conte, olha, eu tenho tudo sobre a facada, ou então, olha, eu sei tudo sobre isso, ou então, até que o Bolsonaro tome uma cutucada bibianística, ele caiu. Mas eu não acredito que o Bibiano vai ficar sem a boquinha, porque o Bibiano sabe demais. O Bibiano não é somente uma pessoa do partido, eles trabalharam na estrutura de marketing da campanha do Bolsonaro, então ele é uma pessoa que sabe desde a possível fakeada, né? Então se a facada foi mentirosa, ele sabe disso, até todo o esquema de impulsionamento de WhatsApp. O que a gente pode dizer nesse momento é que o Bibiano e a esposa do Bibiano, eles têm toda a informação a respeito de como o WhatsApp foi utilizado, tudo isso passou pelo Bibiano, pelos bibianos. Então pode ser que esses dois revoltados tenham o poder de beber o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro pode ter... Nossa, como é que eu vou abrir o WhatsApp aqui? Calma, Esquerda News, eu vou tentar achar uma forma de abrir o WhatsApp. Mas então, o Bolsonaro, ele pode ter, nesse momento, aceito aí uma pressão psicológica, porque todo mundo começou a falar que a mídia, todo mundo da mídia começou a falar, né, que o Bolsonaro não mandava mais nada, que o Bibiano estava mandando, e a mídia falou isso para influenciar o Bolsonaro mesmo. Isso é psicologia de escola, aquela psicologia de escola infantil. Você vai perturbando. Ah, se não fizer isso é mulherzinha, se não fizer isso é hominho, né? É sempre assim. Aí no final das contas a pessoa vai e faz. Então o Bibiano pode ter caído numa armação da mídia. Essa armação da mídia acabou conduzindo o Bolsonaro a demitir o Bibiano. Só que agora, né, o bicho vai pegar, porque o Bibiano sabe muito. Deixa eu trazer aqui o comentário aqui e agradecer. Mani01000, que manda um superchat, fala: sabemos que a melhor forma de governo de democracia é a alternância de poderes. Como podemos defender um governo que perpetua no poder, não quer largar o osso, como este governo Maduro? Isso que você está falando é um pouco pertinente, eu vou te falar sobre isso, tá, Nani? Mas deixa antes eu conversar aqui com o Lucas Magomedov. Léo, tu ganha dinheiro assim falando fake news? Eu ganho dinheiro criticando fake news. E esse dinheiro que eu ganho,
poderia ser muito maior se eu realmente falasse fake news. Sabe, Lucas? A gente sabe que pessoas que estão aí trabalhando pela destruição do Brasil, elas ganham muito dinheiro. E olha, eu falo muito dinheiro porque eu já estive lá. Olha, Lucas Magomedov, eu vou te contar uma história que é do mesmo eixo político, do eixo político que o Bolsonaro pertence. É o eixo político dos liberais, é o eixo político dos ricos, é o eixo político que defende as empresas contra os trabalhadores. Eu trabalhei uma vez na campanha do Aécio Neves, eu era técnico responsável pela parte de informática do setor de jornalismo e eu também fazia edições. Naquele núcleo de produção, quando uma pessoa tinha uma ideia destrutiva, uma ideia de fake news, olha, isso no embrião daquilo que o Aécio Neves criou depois, que foi o MBL. Quando uma pessoa tinha uma ideia extremamente maléfica, a pessoa era remunerada, ou seja, lá eles pagam as pessoas para criar fake news. Aqui, Lucas Magomedov, eu trago avaliações políticas. Essas avaliações políticas, elas são baseadas no conhecimento que eu adquiri estudando. Lembrando, Lucas Magomedov, que eu sou formado em relações internacionais, eu sou economista, além de formações que eu tenho em engenharia, administração, sou licenciado em física, por isso que de vez em quando eu falo sobre Paulo Freire, eu estudei na minha licenciatura e continuo estudando, Magomedov. Hoje eu estou fazendo mestrado em Direito, para você ter uma ideia. Isso para trazer para vocês coisas fundamentadas e não fake news. Quando você fala quanto eu ganho para falar fake news, se eu ganho dinheiro assim, eu te falo que não. Eu estou esses dias numa dificuldade muito grande tentando levantar dinheiro para fazer um telhado na minha casa para sair da goteira. Para parar de chover dentro da minha casa, é isso mesmo. Eu estou batalhando contra a chuva que está caindo aqui onde eu estou trabalhando. Toda vez que chove, tem que ter balde logo atrás dessa câmera. Sabe por quê, Lucas Magomedov? Porque no lugar de ganhar dinheiro falando fake news, eu passo dificuldade porque eu fico desmentindo fake news. E é muito triste quando a gente dedica praticamente o futuro da gente, porque eu poderia estar ganhando dinheiro do lado errado da força. É muito triste quando a gente dedica o futuro da gente e a gente trabalha no sentido de sacrificar uma possibilidade de estar do lado do mal ganhando dinheiro. A única coisa que a gente espera, claro, tem muitas pessoas que ajudam aqui financeiramente, mas o que a gente espera quando a gente dedica o carinho da gente para libertar o povo da gente, a gente espera uma retribuição no sentido das pessoas compreenderem o que a gente está falando. Eu não vou te falar que eu fico triste com um posicionamento como o seu, que acha que o que eu faço é fake news. Eu não fico triste com isso, porque, infelizmente, esse tipo de pessoa como você existe, mas felizmente essas pessoas estão aqui escutando o que eu tenho a dizer. O que eu posso te falar nesse momento, Lucas Magomedov, é que enquanto vocês estão de olhos fechados, desesperados para brincar de fora PT e para apoiar o Bolsonaro, nós já temos uma possibilidade de fim dos direitos trabalhistas, fim da Previdência, já tem um projeto do PSL, inclusive, para obrigar as pessoas que morrerem doarem os órgãos, o que significa que daqui a uns dias a gente pode ter milícias matando pessoas para que os órgãos sejam utilizados. Então, tem muita coisa acontecendo e você prefere ficar brincando no chat, bancando o opressor, do que abrir sua cabeça para entender o que está acontecendo na verdade. Então, a dica que eu te dou nesse momento é: liberte-se, cara. Olha, se eu realmente quisesse ganhar dinheiro, eu estava fazendo um trabalho semelhante ao trabalho feito por aqueles que defendem o mal. Se eu estivesse aqui criando teorias para explicar o porquê a reforma da Previdência é boa, aí sim eu estaria ganhando dinheiro. Eu te falo até mais, Magomedov. Se eu estivesse defendendo a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, se eu estivesse fazendo teorias para defender o liberalismo, com certeza eu estava numa emissora de televisão e ganhando muito. Não, eu preferi ficar aqui do lado meu, seu, nosso, das pessoas comuns. E o que eu faço não é fake news, cara. Eu posso até errar nas minhas previsões, mas eu deixo claro que são previsões. Eu não faço fake news. Eu trabalho contra o fake news. E se tem alguma coisa que eu falei aqui que não é verdade, eu não falei como fake news, eu falei por convicção. Então, olha, se alguma coisa que eu falei não se realizou,
É porque eu fui incompetente para prever 100% e não porque eu quis mentir. É bem diferente. Só que lá do outro lado as pessoas elas estão lá para mentir. Elas sabem que estão falando mentira. Então começa a refletir sobre isso. Se você está participando aqui é porque você gosta desse trabalho que eu faço. Por mais que ele diga coisas que você não esteja preparado para ouvir, que você esteja lutando contra, você gosta. Você sabe que ele comunica com você. Muito obrigado, Lúcia Lopes, pelo superchat, colaborando aqui com a sobrevivência, com a existência do canal. Muito importante. Deixa eu liberar esse chat aqui. E deixa eu agradecer mais uma vez, Nani0100. Olha, a Nani chama a atenção de uma coisa muito interessante, Nani, olha. Ela fala que a melhor forma de democracia é a alternância de poder. A melhor forma de democracia é a alternância de poder. O que significa alternância de poder na prática, gente? Olha, vamos imaginar que a gente tem uma situação hoje de quase alternância de poder, se ela não tivesse acontecido num golpe. Que é mais ou menos assim, vamos imaginar que a gente não tivesse tido golpe de Estado no Brasil e o governo do PT tivesse governado por todos esses anos, aí terminou o governo da Dilma, o povo foi e elegeu, por exemplo, o Alckmin, ou até mesmo o Bolsonaro. Isso seria alternância de poder. Imaginem que a alternância de poder ela estava praticamente garantida. Por quê? À medida em que o povo brasileiro começou a se achar mais rico, o povo começou a perceber que, de repente, ele não necessitava tanto assim de um Estado que redistribuía a renda. Talvez naquele momento o povo começou a sentir a necessidade de um Estado que desse mais liberdade econômica. Então, o que aconteceria se a gente não tivesse tido golpe de Estado? Ou o Bolsonaro, eu imagino que se a gente não tivesse tido golpe de Estado, o PSDB ganharia. Porque o PSDB praticamente chegou no segundo turno e praticamente quase que ganhou da Dilma. Mas vamos pensar assim, se a gente não tivesse tido golpe de Estado, a gente teria um momento em que a gente ia mudar completamente de um estado de bem-estar social para um estado liberal através das urnas. Aí se concretizaria aquilo que se chama alternância de poder. Por quê? Porque o povo teria escolhido um modelo diferente. É mais ou menos assim, olha, eu estou consumindo um determinado produto. Enjoei daquele determinado produto, eu vou experimentar outro. Alternância de produto. O modelo político é o mesmo. Olha, eu enjoei de determinado modelo político, por exemplo, estado de bem-estar social proposto aí pelo PT, eu vou mudar para um modelo liberal que está sendo proposto pelo PSDB. Deixa eu agradecer aqui, o Chocoprint BR, ele mandou um superchat e falou, esse é para a explicação para o Lucas Magomedov, Lula livre. Muito obrigado, Chocoprint, muito obrigado também Denise Camargo pelo superchat, muito obrigado Rosilene Arrocha de Oliveira Rossi. Léo, é verdade que a mulher envolvida no Laranjal de MG fugiu para o exterior e falou que por medo, beijos na Luísa. Eu não sei disso ainda, Rosilene, eu sei que esse esquema de laranjas é um esquema que o Bolsonaro prometeu combater, ele não combateu, o partido dele utilizou desse esquema, mas isso é uma coisa comum na política brasileira. Né? Tem pessoas que às vezes não entendem por que esse bobo candidata para ter 10 votos na sua cidade, aquele vereador que sempre perde, mas mesmo assim candidata, aquele candidato a prefeito que absolutamente nunca vai ganhar. Ele tem lá, sei lá, cidade de 100 mil habitantes, o cara tem 500 votos. Por que ele candidata, né? Na minha cidade é o André Luiz. As pessoas perguntam, olha, por que esse cara é candidata? Né? Quem é de Ponte Nova lembra também da época que o Pimpa candidatava muito. Sempre é isso, é o esquema de pegar um bocado daquela verba, ir na gráfica. Infelizmente, é assim que funciona. Mas eu não sei se ela fugiu, não. Lucimar Souza, Léo, o que você fala nos ajuda muito a enfrentar as fake news com a verdade. Parabéns, Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado, Lucimar Souza, pela colaboração importante aqui para o telhado do canal. Ainda há pouco eu falava sobre as pessoas acharem que eu ganho muito dinheiro com fake news. O dinheiro que eu estou ganhando, graças a Deus, está sendo suficiente para eu, pelo menos, ir comprando aos pouquinhos o material o material aí pro telhado do canal. O colega tá pedindo, muda a chamada, o Bebiano caiu. É mesmo, porque lá no YouTube ainda tá a chamada a respeito do Bebiano, né, do Bebiano ter, digamos que desafiado o Bolsonaro. Vou gritar a Jennifer aqui para mudar isso. Eu gritei a Jennifer aqui para ver se ela ajuda a mudar isso, porque eu tô no ar, eu não consigo mudar a chamada agora. Então, muito obrigado, Lucimar. Então, olha,
Eu estava falando até há pouco, deixa eu agradecer aqui o superchat que chegou da Mônica Muniz. Muito obrigado, Mônica, pelo superchat. Um superchat muito importante para o telhado do canal. Obrigado de coração. Jennifer, notícia que a gente não sabe até quando vai durar, mas o Bebiano caiu. E na página lá do YouTube está que o Bebiano não caiu. Mas como o Bebiano acabou de cair, muda lá no YouTube para a matéria, para a capa do 247. Bolsonaro avisa Bebiano que ele está demitido. Bebiano caiu. Então, a gente não sabe até quando, mas ele caiu. A gente não sabe se ele se levanta, mas ele caiu. E agora é a campanha Fala Bebiano. Mas eu estava falando há pouco sobre a questão da Venezuela. Então eu estava falando sobre o Brasil. E sobre a alternância de poder, essa teoria da alternância de poder. Imagine que a alternância de poder, então, Nani, é assim, olha, o povo enjoou daquela determinada política e aí o povo quer uma política diferente. Isso é alternância de poder democrática. Se ela faz bem ou não, eu não sei, eu não vou entrar nesse mérito, porque imagine o seguinte, a Argentina está fazendo uma experiência de alternância de poder democrática. Entendeu? A Argentina, ela veio de um estado mais social, passou para o liberalismo, entrou nessa alternância de poder que a gente precisa admitir que na Argentina foi democrática e entrou na pior crise do século. Se no Brasil essa alternância de poder traria o contrário, se o liberalismo no Brasil talvez traria um crescimento econômico, eu não sei. O que eu sei é que essa alternância de poder na Argentina foi democrática, no Brasil foi através de um golpe. Agora, falando da Venezuela, que é o assunto que você trouxe, existe uma forma diferente de pensar isso, Nani, que é o seguinte. A Venezuela, a gente precisa admitir que talvez uma alternância de poder possa produzir mais resultado econômico para a Venezuela, porque nesse momento a Venezuela está sofrendo um embargo. Não há dúvidas que a alternância de poder vai aumentar o PIB da Venezuela, vai potencializar muito mais riquezas. O detalhe é o seguinte, quem tem direito de decidir por essa alternância de poder? Eu não tenho dúvidas, se me perguntarem hoje a seguinte coisa, olha, em termos econômicos, o que é melhor para a Venezuela? Ela estar do lado, né, ela assumir um governo e voltar a ter parceria com o resto do mundo, ou ela continuar insistindo em ser dona do próprio petróleo. Olha, a grande realidade é que talvez a Venezuela fique até melhor se ela parar de tentar defender o petróleo, entregar isso para lá e, olha, quer saber de uma coisa? Fica com esse petróleo para lá, Estados Unidos, eu não vou brigar por causa disso, não. Pode ser que a Venezuela fique até melhor assim, mas o detalhe é que eu não tenho o direito de decidir isso. Entendeu, Nani? Você não tem esse direito e nenhum venezuelano tem, quem tem é a sociedade venezuelana. Então, qual que é a pertinência de a gente tentar impor no sentido de que aconteça uma alternância de poder na Venezuela sem a vontade do povo? Seria a mesma coisa de dizer que, olha, o povo quer votar. Vamos pensar no Brasil. A gente está numa situação em que determinado governo já estava no poder. Vamos pensar o Bolsonaro. O Bolsonaro ele está na política há 28 anos. Será que seria justo, após 16 anos, simplesmente virar e falar agora o Bolsonaro não pode candidatar mais porque precisa ter alternância de poder? Eu estou dando um exemplo dele, que é poder legislativo, só para mostrar que não é sempre assim que a gente tem que defender a alternância de poder como forma democrática. Não. A alternância de poder na Venezuela, ela não representa democracia. A alternância de poder na Venezuela, ela representa golpe. Então, como podemos defender sabemos que a melhor forma de governo de democracia é a alternância de poderes. Não, a melhor forma de governo de democracia é o governo que mais atenda às expectativas do povo. Vamos pensar, eu vou fazer para você um exemplo extremo, abstrato, para simples reflexão. Mais uma vez eu vou contextualizar o exemplo para que ninguém aí ache que eu estou tentando comparar alguém com algum político. Não é isso, eu vou dar um exemplo básico. Um exemplo que é abstrato para simples reflexão. Vamos tomar como premissa que Deus seja o todo-poderoso do bem e que o diabo seja o todo-poderoso do mal. Nós tomamos como premissa que Deus é o todo-poderoso do bem, então vamos imaginar que Deus vai governar o mundo para o bem.
Então, como Deus quer governar o mundo para o bem, todas as eleições que a gente tiver, o povo vai votar em Deus para Deus continuar sendo o governante do mundo. Será que seria justo o capeta clamar o direito dele de alternância de poder? Não, a intenção do capeta é tomar o poder para queimar o lombo do povo. O capeta não quer fazer nada de bom, mas como Deus está no poder há muito tempo, o capeta vai gritar e dizer: eu quero alternância de poder. Não, se o povo continua querendo aquele governante, por mais que sejam 50 anos no poder, não tem necessidade de ter alternância de poder para haver democracia. Agora, o detalhe é diferente. Eu não estou querendo dizer que o melhor governo é o governo que perpetua no poder. O que eu estou querendo dizer é que, pelo conceito de democracia, isso não tem nada a ver. Alternância de poder não é critério para a democracia. O critério para a democracia é a maioria do povo. Agora, vamos imaginar o seguinte. Tem um governo, vamos pensar aí que um determinado governo, ele é tão bom de papo, por exemplo, o governo do Silas Malafaia. Silas Malafaia, ele tem um poder de alienação tão grande que ele consegue convencer as pessoas que ele é bom. E a partir daí ele sempre ganha. Qualquer pessoa que entrasse ia fazer mais do que o Silas Malafaia, ia ajudar mais do que o Silas Malafaia. Então, nesse ponto, a democracia mantém o Silas Malafaia no poder, sem alternância de poder, porque todas as eleições o Silas Malafaia continua ganhando. Ou seja, o cara é perverso, mentiroso, dissimulado, mas ele ganha todas as eleições. Aí, de uma hora para outra, um governante bom, que tem boas intenções para aquele país malafaiano, quer derrubar o Silas Malafaia usando o argumento de alternância de poder. Por mais que esse governante bom esteja com boas intenções e vai realmente fazer uma coisa boa para aquele país, se a gente usa o princípio da democracia, aquele povo tem que continuar tendo o direito de votar no Silas Malafaia. É o mesmo caso do conflito da ideia da liberdade. Olha, você não pode combinar liberdade total com controle sobre o indivíduo. Por exemplo, se você pensa que as pessoas têm direito à liberdade total, você inclui na liberdade total, inclusive, o direito das pessoas se mutilarem numa relação sexual masoquista. É um exemplo básico que eu estou te dando aqui para você imaginar. Não, beleza, liberdade total, as pessoas têm direito de fazer isso. Mas se as pessoas têm o direito de fazer isso, você não pode criar uma lei que proíbe isso. É a mesma coisa da democracia. A democracia perfeita é aquela em que a maioria do povo pode escolher o governante, por mais que aquele governante não seja o melhor. A liberdade perfeita e extrema é aquela que as pessoas podem fazer o que quiserem, por mais que aquilo seja uma coisa que possa parecer absurda. E aí, por isso que não existe liberdade completa numa sociedade. Porque, olha, se é a sociedade que vai ser responsável por cuidar daquele indivíduo, se ele se adoecer, aquela sociedade pode decidir proibir aquele indivíduo de utilizar drogas, porque senão o prejuízo vai ser para a sociedade inteira. É por isso, Nani, que não tem compatibilidade alguma o discurso do Bolsonaro de liberalismo econômico com proibição de uso de drogas. Não combinam as coisas. Por exemplo, o mesmo Bolsonaro, que fala que o Estado é grande demais na economia, ele fala que as pessoas não podem ter uma liberdade de usar as drogas. Mas uma coisa é contrária à outra. A única coisa que justifica a sociedade proibir as pessoas de usarem drogas é o fato de que a sociedade vai ser responsável por cuidar daquela pessoa se aquela pessoa se adoecer. Mas se a sociedade não vai cuidar daquela pessoa porque o Estado vai ser mínimo, aquela pessoa tem que ter em troca a liberdade total. Ela não pode ser controlada no sentido de não poder abortar, não poder usar droga. Peraí, qual que é a justificativa? Por que uma pessoa não pode usar drogas e nem abortar, sendo que o Estado não tem mais responsabilidade sobre a saúde daquela pessoa, entendeu? Então as coisas elas precisam guardar um certo nível de coerência. Democracia é o governo da maioria. Alternância de poder pode ser bom, pode ser ruim. Mas a alternância de poder, para ser democrática, ela tem que vir da intenção do povo. A gente pode admitir que a alternância de poder é uma coisa muito boa, no sentido de que, olha, agora um governo que representa mais os trabalhadores. Agora os empresários conseguiram fazer um governo. Agora, mais uma vez, os trabalhadores conseguiram fazer um governo. Agora os empresários conseguiram fazer o governo. Mas isso tem que vir do voto popular para ser democracia, porque senão não é democracia. Por que na Venezuela a perpetuação do Maduro no poder continua
indicando democracia? Pelo simples fato de que essa perpetuação vem da vontade do povo. Ah, não, as eleições foram fraudadas. Não, mas aí você já está entrando no mérito meio estranho, né? Porque foram 21 eleições e você falar comigo que todas foram fraudadas. Olha, cara, tem que ser muito alienado, né? Vamos cair na real. Deixa eu agradecer aqui. Tatiana, ela manda um Lula livre. Thaís Reis mandou uma ajudinha pro telhado. Muito obrigado, Thaís. Realmente muito importante o superchat pro telhado dos canais. Lucimar Souza, Léo, vamos organizar a maior colheita de laranjas no Brasil. Fala, Bebiano. O Bebiano, nessa situação aí do laranjal, ele realmente criou a situação do laranjismo extremo. A gente já vive na República das Laranjas, a gente sabe disso. A gente vive na República das Laranjas e uma República dos Funcionários Fantasma. O detalhe é que isso não derruba um presidente. Não pensem vocês que isso vai derrubar um presidente. A única coisa que derruba um presidente é a consciência do povo que isso não é uma coisa boa, que isso é uma coisa ruim. Só que o povo já está sendo conduzido para outra direção. O povo está sendo conduzido para o entretenimento, o povo está sendo conduzido para o sacrifício através da reforma da Previdência. O povo está sendo tratado como gado. Hoje nós tivemos uma coisa que o povo não tem nem noção do tamanho desse estrago. Deixa eu agradecer mais uma vez a Nani0100 que mandou aqui o superchat. Muito obrigado, Nani. Superchat muito importante para o crescimento dos canais e hoje, em especial, para o telhado dos canais. A Lucimar Souza fala da campanha Brasil Fala Bebiano. Olha, pessoal, hoje, enquanto nós estamos curtindo aí o derreter do governo Bolsonaro, mas é um derreter que a gente não sabe se um dia ele realmente vai acabar derretendo o governo Bolsonaro. Hoje eles já estão falando sobre a possibilidade de iniciar uma deterioração da educação brasileira através de uma tal de lava-jato da educação. O interessante quando a gente pensa nessa questão de lava-jato da educação é que a Operação Lava Jato tradicional foi a que conseguiu colocar o Brasil nessa crise. A Operação Lava Jato tradicional acabou com todas as empresas de construção civil do Brasil e eram empresas que prestavam serviços para fora do Brasil. Qual que é o grande problema dessa Operação Lava Jato aí que o Sérgio Moro está começando, essa nova etapa da destruição do Brasil? Agora a ideia vai ser destruir as escolas brasileiras, destruir as universidades brasileiras. Eu fico impressionado porque eu vejo pessoas, Gilson Souza Paulo escrevendo Moro Mito. É estranho, porque essas pessoas não têm noção do tipo de mal que eles estão executando, né? Do tipo de mal que eles estão fazendo apologia. Então, a gente está vivendo numa sociedade muito estranha, uma sociedade que tem pessoas comemorando a possibilidade da Operação Lava Jato, que acabou com a indústria brasileira, agora acabar com as escolas brasileiras, até porque não tem muita utilidade para as escolas brasileiras agora que as indústrias foram destruídas, né? Quando a gente pensa que vivemos numa situação em que as escolas não tem mais, muita razão de ser, porque se a indústria e o Brasil está indo em direção ao rural, mas isso, infelizmente, é uma coisa que está sendo pedida aí por essa sociedade da mamadeira erótica e do kit gay. Fala, Bebiano, tenha coragem. O detalhe do Bebiano não é só a coragem, agora que o Bebiano vai querer negociar caro o silêncio. E pode ter certeza, eles têm muito mais dinheiro. Eles têm muito mais dinheiro para comprar o silêncio do Bebiano do que a gente tem para comprar o que o Bebiano tem a dizer. Andréia Tratzi, muito obrigado, Andréia Tratzi. Ela diz parabéns pelo seu trabalho de esclarecimento, Léo. Muito obrigado de coração, Andréia Tratzi, pelo superchat, que é importantíssimo para a sobrevivência dos canais, principalmente os canais que não recebem essa grana aí dos institutos liberais dos Estados Unidos. Deixa eu colocar os comentários subindo aqui no canal do Estopa. E eu queria pedir vocês... Olha que interessante, Gilmar Grotto fala polígrafo em tudo e para tudo. Se estiver falando polígrafo, detector de mentira, será que seria isso?
Léo, será que Silas Malafaia tem alguma coisa com a morte de Ricardo Boechat? Tem nada, senhor. A morte do Ricardo Boechat pode ter sido morte matada? Claro que pode, mas eu acho que foi morte morrida. Só que o bobo do Bolsonaro, o bobo do eleitor do Bolsonaro, acredita que a morte do Boechat teria sido uma maldição de Deus, porque o Boechat teria falado do Silas Malafaia. É os fanáticos, né? A gente tem fanáticos no Brasil que acreditam que o Silas Malafaia é uma espécie de Deus. Eu já falei aqui e repito, olha, Silas Malafaia é um bosta. E eu tô desafiando aqui o Deus do Malafaia, o Malafaia, a família do Malafaia, tudo enquanto é fiel do Malafaia. Se o Deus que vocês cultuam, que para mim vocês cultuam demônio, eu não tenho medo nenhum do demônio, se o Deus que vocês cultuam realmente ungiu o Malafaia, eu quero ver se esse Deus tem poder para me matar. Se esse Deus realmente matou o Boechat, eu tô esperando esse Deus matar também. Malafaia é um bobo, é um bosta. Matar o Brasil todo, porque tá todo mundo zoando. Agora ficou difícil, porque vai fazer um... Não, se bem que pode mandar um dilúvio, né? Tatiana, meu Deus, Léo, mais do que já estão destruídas em nossas escolas e faculdades, que lixo é que está no poder, malditos. Querem escravizar o povo a serviço de Israel e Estados Unidos. Exatamente, Tatiana, olha, a melhor forma que os Estados Unidos fizeram um investimento a curto prazo, destruíram a indústria nacional, isso porque a ideia dos Estados Unidos era realmente reativar atividades dos Estados Unidos que estavam perdendo competitividade para o Brasil. Investiram na Lava Jato, conseguiram um traidor dentro do Brasil, que hoje é ministro da Justiça. Através desse traidor, conseguiram destruir a indústria nacional. Agora, nessa nova etapa, parece que a intenção é destruir a educação brasileira. Parece que vai ser destruída. O que me preocupa nesse momento é o seguinte: será que daqui a uns anos a gente vai conseguir explicar para os nossos jovens por que o Brasil, que quase virou Europa, foi condenado a se tornar África? Em termos de desenvolvimento, porque eu já não estou mais com muita esperança que a gente vai reverter isso. O que eu penso hoje indignado é, será que nós vamos ter condições de falar sobre isso no futuro? Que é a parte mais triste, né? Porque além deles vencerem a guerra, eles podem ter o poder de escrever a história. E imaginem vocês que daqui a uns anos as crianças vão estudar que tudo que aconteceu de ruim no Brasil é porque o PT quebrou o Brasil. Não duvidem disso. A Jennifer está contando para mim aqui que o pastor da igreja da Lagoinha lançou o cartão de crédito Fé. Né? Sem comentário. Não precisa comentar. Não precisa. Eu tenho fé que esse povo vai ver que está sendo feito de otário. E esse André, ele é muito estratégico, né? Esse André, ele é top mesmo, olha. O cara teve a manha de pegar uma igreja que foi edificada em cima da ideia da religiosidade, transformou em uma casa de espetáculos. Olha o que o cara fez, gente. Olha o que o Brasil tá fazendo. Espalhou sede na cidade. O cara, olha, o cara pegou uma igreja que já foi uma instituição religiosa. Não queria espalhar sede justamente para não crescer essa parte, né? A pilantragem. Olha o que os caras fizeram. A igreja aqui de Belo Horizonte, eles perceberam que quase ninguém que vai à igreja vai por causa de Deus. A maioria das pessoas que vão a essas igrejas vão pelo convívio social, pelo entretenimento. É uma espécie de casa de shows, socializar e tal. Cara, olha o que a gente até pode usar isso aí para falar sobre empreendedorismo, né? Olha o que o André Valadrão... Olha a sacada do André Valadrão. Ele percebeu que a maioria das pessoas que vão à igreja Batista da Lagoinha não vão à igreja por causa de Deus. Ele percebeu que essas pessoas vão por causa de um convívio social, essas pessoas vão porque são casadas e às vezes não se sentem bem numa boate. Então, essa igreja, ela verdadeiramente substituiu o barzinho. Então, ele teve uma super sacada. O que ele fez? Ele montou sucursais em vários locais, e no esquema franquia mesmo, montou essas sucursais e transformou a sede num império, com ar-condicionado, com tudo. Agora o cara chegou ao ponto de criar uma bandeira de cartão, bandeira não, mas criar um cartão de crédito da marca dele, da marca da Batista da Lagoinha. Então a gente vê que não existe mais nessas igrejas gigantes nenhuma intenção religiosa, nem por parte do dono,
nem por parte das pessoas que frequentam. As pessoas frequentam essas instituições porque elas sentem que ali elas têm um status que elas não têm na vida real. Então, a pessoa chega numa instituição dessa ali, ela consegue, por exemplo, ela não conseguiria ser um vereador da cidade, mas ali ela consegue ser ministro de louvor, ministro disso, ministro daquilo, aí ela se sente representada naquela instituição e ali ela tem aquele status. Então são como se fossem pequenas monarquias, pequenas cidades. E ele teve essa super sacada de perceber que não há intenção religiosa e aí ele transformou realmente o negócio da família em uma casa de espetáculos e a coisa tá bombando. Então, além de produtos, ele agora tem um cartão de além crédito. De produtos, ele já tem um cartão de crédito. Parece que eu tô fazendo propaganda, mas é até interessante. Sem anuidade. Vamos fazer, eu vou fazer o cartão fé. Podia ter um chifre, né, para mostrar já que o trem é do diabo. Sueli Souza, Léo, com o pacote do Moro, mortes iguais ao rapaz que foi assassinado no Extra, poderá haver muitas mortes com tamanha crueldade. O povo precisa realmente acordar para estas barbáries. Olha, Sueli Souza, e tem todo um acordo aí, tá? Não é só isso. Além do pacote do Moro para as mortes, existe também já um projeto do partido do Bolsonaro para a utilização de órgãos das pessoas que morrerem em ação criminosa, para que elas doem seus órgãos compulsoriamente. Ou seja, você não pode mais decidir se vai ou não vai doar os órgãos. Então, Sueli, a coisa é muito pesada. Imagine você que no primeiro momento uma pessoa pode ser assassinada porque determinada pessoa rica precisa de um órgão daquela pessoa. Então, hoje, já estão criando todas as condições para transformar o Brasil em um grande mercado de órgãos. Agora a gente começa a juntar as coisas. A lei do Moro para permitir a morte, junto da lei do Moro para permitir a morte, ali ele permite o policial matar sempre que for necessário. Já vem agora um projeto de lei de uma pessoa do PSL para obrigar a doação de órgãos. A gente pode ser... daqui uns dias a gente pode estar substituindo a África nesse negócio de tráfico de órgãos. Então pensa, olha, o seu filho tem órgãos compatíveis com o filho do dono daquela fábrica ali. Aí o filho do dono daquela fábrica vai contratar o serviço digamos que o serviço de disque órgão. Ele vai contratar o órgão, ele paga R$100 mil. Ali divide esse dinheiro com médicos, com milícia, faz uma triagem, descobre qual pessoa que teria órgão compatível, mata aquela pessoa, tira os órgãos. Porque agora a doação será obrigatória. Então, muito obrigado aqui, Ângela Soares. Deixa eu agradecer o pessoal que está do lado de cá primeiro. Muito obrigado, Sueli. Muito obrigado, Mariana Gancho. Uma força para o canal e para o telhado. Muito obrigado, Mariana Gancho. Muito importante superchat para ajuda no canal e no telhado, porque começou a chover aqui e por eu ter interrompido a obra no meio do caminho, nós não fizemos o telhado. Agora retomamos a obra na correria e agora está rolando aqui uma correria total. Hoje eu até terminei o programa Léo ao Quadrado sem fazer aquele comentário que eu faço depois da transmissão tradicional, que eu corri lá para a obra, correria total, e a Cassandra fala uma coisa que é super pertinente. Ela compara essa situação a um campo de concentração legalizado. Nani 0100, muito obrigado mais uma vez. Nani 0100 participou muito hoje aqui, ajudou bastante. Podemos dizer que só a Nani 0100 comprou pelo menos a metade do telhado. O quartinho que nós começamos a construir para a Luísa, nós tivemos que interromper por falta de dinheiro. Agora ele está muito mais possível, graças à ajuda de vocês. Deixa eu agradecer aqui, Tatiana. Tatiana, eu gostaria que você falasse sobre o acordo MEC-USAID firmado entre Brasil e Estados Unidos durante a ditadura militar. Seria interessante explanar isso para a maioria das pessoas que não sabe disso. Eu vou fazer uma pesquisa do MEC-USAID e te falo, Tatiana, porque eu não vou saber falar profundamente, não. Ângela Soares, muito obrigado, Ângela Soares. Então, eu vou até copiar isso aqui e vou colar, porque eu vou pesquisar para a gente compartilhar isso com as pessoas na próxima oportunidade. Então, muito obrigado, Tatiana, pela dica, pelo superchat. Muito obrigado, Ângela Soares. Muito obrigado mais uma vez, Mônica Muniz, pela colaboração. Grande ajuda aqui. Deixa eu guardar isso aqui. Opa.
Deixa eu trazer também os agradecimentos aqui, a Nani0100, mais uma vez, Mariana Gancho, muito obrigado, e muito obrigado para a Nani0100 mais algumas vezes aqui. E olha, pessoal, deixa eu agradecer que acaba de chegar aqui também uma contribuição da Luana Gomes. Léo, boa noite. Eu acabei de ler no Facebook que o Bibiano acabou de cair, é verdade? Sim, nós trouxemos, foi até o início do programa hoje, porque o programa estava até tendo a claquete da briguinha entre o Bolsonaro e o Bibiano, mas, por enquanto, Luana Gomes, nesse momento, né, hoje, e até que digam o contrário, o Bibiano caiu. Mas lembre-se, para levantar, basta estar caído, porque o governo Bolsonaro é um governo que toma atitudes que não se escreve, né? Então, a gente precisa levar em consideração o fato de que o Bibiano caiu, mas o Bibiano não caiu, talvez definitivamente, que o Bolsonaro pode voltar atrás. Eu tenho lá as minhas expectativas que o Bibiano tenha muita informação. Eu tenho lá minhas expectativas que o Bibiano tenha muita informação. Agora eu tenho aqui, consegui ver o negócio do Clicério. Ele fala: Léo, hoje na live, mande um recado para Elisa de Portugal. Elisa, vou mandar a gravação da live para o Clicério. E ele te manda. Mas do jeito que você escreveu aqui, tá muito difícil, Clicério. Recado para Elisa. Então um recado para Elisa de Portugal. Elisa, vou mandar a gravação da live para o Clicério. Ele te manda. Abraços. Então, deve ser porque o Clicério prometeu aí algum tipo de gravação para Elisa de Portugal. Então, Elisa de Portugal, fique sabendo que o Clicério vai te mandar a gravação. Então, Luana, o Bibiano caiu agora à noite, chegou a notícia. A ideia que eu tenho é que o Bolsonaro caiu na pressão da mídia. A mídia toda fazendo aquela psicologia infantil com o Bolsonaro. Ah, Bolsonaro, Bibiano tá mandando. Bolsonaro ficou com raivinha. E caiu. O Bolsonaro ficou com raivinha, derrubou o Bibiano, passou a rasteira no Bibiano. Só que agora o bicho pega pro lado do Bolsonaro, porque o Bibiano foi um dos coordenadores da campanha, da estratégia da campanha do Bolsonaro. O Bibiano sabe tudo sobre a facada, o Bibiano sabe tudo sobre o impulsionamento de WhatsApp, compra de algoritmo de Facebook. O Bibiano sabe de muita coisa. Então agora, quem vai sofrer não é o Bolsonaro, não somos nós, porque é o dinheiro público que vai ter que comprar o silêncio do Bebiano. Então, ou seja, não comemorem, igual quando tinha denúncias contra o Temer, as pessoas comemoravam, gente, não comemora a denúncia contra o Temer, pelo amor de Deus. Toda vez que tem denúncia contra o Temer, é um monte de dinheiro público que o Temer usa para comprar os deputados, para ele não cair. Então, é melhor que não denunciem, porque se denunciar fica muito caro para a sociedade, para ele comprar os deputados. Nesse caso do Bebiano, eu acho que no final das contas quem perde é só o povo, porque o tanto de dinheiro que vai ter que rolar para comprar o Bebiano, e deixa eu agradecer Dora Rosa Cruz, que mandou um super mega ultra arc superchat aqui. Ela fala, milheiro para nossa cobertura. Muito obrigado, Dora Rosa Cruz. Agora eu acho que já tem telha pro telhado do canal, graças a Deus. Eu estou, nesses dias, estou na luta construindo um quartinho que... Quem não sabe ainda, a minha sogra deixou construir no terraço da casa dela um quartinho pra gente ficar, e no final das contas, aquela confusão toda, a Luísa nasceu, interrompemos a construção, agora veio a chuva e porque nós tiramos o telhado para começar a construção do quartinho, começou a chover dentro de casa, aí voltamos correndo com a construção. Então as pessoas estão ajudando esses dias, eu estou agradecendo muito. É exatamente o superchat que eu falava, não, o superchat é muito importante para o crescimento dos canais. Hoje eu falo até diferente, nossa, você é superchat muito importante para o telhado dos canais. Então, muito obrigado de coração, Dora Rosa Cruz, pela super ajuda, porque isso realmente, nesses dias, está realmente ajudando muito. Muito obrigado. Deixa eu agradecer. Sebastião Pinheiro fala, TSE também sabem que houve fraude nas eleições. E disseram que normal, só pro Lula vale. Inclusive o próprio ministro, o Barroso, já tinha falado, parece que é o Barroso ou o Fux, não, eu acho que é o Barroso que tinha falado, que se soubesse de fake news, obviamente os fake news anulariam as eleições. Só que o Barroso não sabia que o fake news viria pelo lado dele. Então,
Depois ele teve que engolir seco. Mas isso é muito comum no STF. Vocês lembram que o próprio Gilmar Mendes, ele ficou cozinhando aquele processo para caçar a chapa Dilma e Temer, e ele fez a relatoria do processo. Quando chegou no final das contas, ele, o relator, votou contra ele mesmo, porque a Dilma já tinha caído, e se ele fosse dar sequência no processo, ele teria que derrubar o Temer, que já era peixe dele. Então, esse próprio Gilmar Mendes, que fez o processo contra a chapa Dilma e Temer, quando chegou na hora de julgar a chapa, como ele derrubaria o Temer e a partir daí teriam novas eleições, ele teve que segurar o Temer no poder e não derrubou a chapa, foi nada. Então deixa eu agradecer o Bradosquei. Todos somos filhos de Deus, somos sua fração. Fingimos todos os dias que importa a sociedade e o dinheiro. Por isso, mendigos veem Deus todo o tempo. Muito obrigado, Bradosquei. Importante mensagem. Todos os dias, Bradosquei traz uma mensagem importante para contextualizar religiosamente a nossa situação. Muito obrigado. Reinaldo Lima, além dos casos Queiroz e milícias, também relaciona os bolsonaros com o assassinato da vereadora Marielle Franco, PSOL, ocorrido em março do ano passado. Tem muita coisa estranha. Uma prima minha que votou no Bolsonaro, aquela pessoa fanática, sabe? Eu mandei para ela uma mensagem. Falei, olha, será que vocês fizeram certo em colocar as milícias no poder? Porque ela não queria de forma alguma o kit gay, hoje ela já sabe que o kit gay era mentira, a mamadeira erótica era mentira. Votaram no Bolsonaro. Ela nem me respondeu. Porque hoje, realmente, essas pessoas vão pagar porque elas destruíram o país. E eu ainda falo muito sobre essa questão de que o Brasil está pagando, tá, gente? O Brasil está pagando essa situação de ser um país que decidiu ter o diabo como senhor. Tem aquela frase, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, só que o Brasil decidiu eleger o Bolsonaro através de uma distorção bíblica, e eu acho que o Brasil realmente tem o diabo como senhor. E eu não falo você, obviamente, o que eu estou falando do Brasil como maioria, né? Não 100% das pessoas. E o Tim Almeida, Cleise Mota, lembra o Tim Almeida, aguentamos 2 anos de Temer, né? Estranho, né? A gente lutava, todo mundo tinha uma ilusão que o Temer ia cair, o tempo foi passando. Temer não caiu, foi nada. Temer conseguiu sobreviver até o final, sangrou e agora está livre. Não vai ser processado, nada vai acontecer. E o Balbispo lembra que nossa bandeira, que jamais seria vermelha, ela quase chegou lá. Nossa bandeira é laranja. Então... Vanguarda pede para gravar sobre o leite importado do Europa de Belo Horizonte. Bozo é um satanista. Luciano Costa fala. Emerson Salles, ele está aqui oprimido falando Lula preso. Só que, Emerson, eu coloco porque eu acho tão fútil quando uma pessoa continua achando que ela pode esconder todo o mal que está acontecendo usando a comemoração da prisão do Lula. Olha, Emerson, você é idiota, viu? Você é muito besta, cara. Porque, olha, nós estamos numa situação em que o país inteiro está descendo a serra. Nós estamos em uma situação em que o grupo mais poderoso de corruptos conseguiu tomar o poder no Brasil. E os caras estão mandando, inclusive, no Bolsonaro. O Brasil está sendo desindustrializado e agora o Brasil vai sofrer uma super destruição do seu sistema de educação. É muita coisa, cara, você não tem noção. O Brasil, ele teve uma redução de capacidade de produção maior do que um país que perde uma guerra. O Brasil de 2013 e 2014 nunca vai existir durante seu período de vida. Olha, minha filha nasceu minha filha nasceu há 3 meses. Ela pode envelhecer e morrer por morte natural, que ela nunca vai ver o Brasil de 2013. É impossível voltar
aquele Brasil próspero daquela época. E a gente tem um imbecil que acha que basta brincar de Lula preso. Olha, o Brasil vai piorar demais, gente. Vai piorar muito. Vejam bem, nós temos uma lei. Olha o que é o futuro que os caras estão querendo para o Brasil. Os caras estão querendo um Brasil como simplesmente um depósito de órgãos. Os caras estão criando uma lei para matar pessoas indiscriminadamente. Os caras criaram uma permissão legal para doar órgãos compulsoriamente. Os caras estão criando. Tudo isso está sendo criado no Brasil, na nossa frente, e ninguém está percebendo. Os caras estão criando formas de você poder ser morto e seus órgãos serem doados. Toda vez que um gringo precisar de um órgão, ele encomenda do Brasil e o Brasil faz uma triagem. Descobre a pessoa que tem o órgão compatível, mata e vende o órgão. E mesmo assim, a gente tem imbecil igual esse Emerson Santos que não consegue ver o que está acontecendo, só consegue focar na prisão do Lula. Lula preso. Cara, você não tem noção. Nós estamos falando da possibilidade de um parente seu ser assassinado simplesmente para doar órgãos. Olha o que o Brasil está virando. O Brasil está virando um local para buscar matéria-prima, minério, pré-sal, né? O Brasil está virando um local para buscar matéria-prima, um local para conseguir mão de obra barata. Estão aumentando exponencialmente o desemprego no Brasil para conseguirem mão de obra barata, e um local de pessoas mal educadas, incapazes de gerir os próprios bens. Ou seja, a próxima etapa vai ser destruir o sistema de educação brasileiro. Cara, de boa. Se mesmo assim as pessoas estão brigando e brincando com essa coisa de Lula preso, eu não sei se o Brasil merece coisa melhor, não. Eu acho que o Brasil, ele realmente vai passar por aquilo que ele merece. Deixa eu agradecer aqui, Tatiana. Léo, se puder, gostaria de te pedir que mande um salve aos professores da Prefeitura de São Paulo que estão sendo perseguidos pelo PSDB, que mandou cortar o ponto. Greve, fora Sampaprev. Bruno Covas, Disney. Muito obrigado, Tatiana. Então, um abração aí para os professores de São Paulo. É hora de resistirem, lógico. O timing está cada vez mais difícil. Eu acho que se todos os funcionários públicos do Brasil parassem nesse momento, eles conseguiriam reverter o que está acontecendo, mas eles esperam tudo ser privatizado para depois tomarem atitudes, aí fica mais difícil. Cicenando Amorim. Léo, se havia corrupção nas empresas que a Lava Jato atacou, como combatê-las sem que essas empresas sofressem e provocasse tanto desemprego? Cicenando Amorim. Cicenando, a empresa, ela é um organismo. Claro que no momento em que a gente tem empresas corruptas, a gente precisa admitir que essas empresas precisam ser punidas. Mas eu vou te dar uma ideia. Vamos pensar o seguinte, vamos reduzir para um bem mais barato, um bem mais simples. Vamos pensar num carro. Se existe a possibilidade daquele carro ter sido roubado, não é melhor você pegar aquele carro intacto, achar o dono e devolver para o dono? Não, você vai explodir o carro? Não, o que aconteceu com essas empresas foi o seguinte, existia a possibilidade das empresas terem cometido crimes. Essas são empresas que geravam uma quantidade muito grande de empregos, gerava uma balança comercial positiva para o Brasil, porque prestavam serviços ao redor do Brasil. Tudo bem, você ia pegar a administração dessas empresas, que chama-se intervenção estatal, colocava um interventor para tocar a administração dessas empresas sem perder uma agulha de negócios, colocava os administradores corruptos na cadeia e, a partir dali, faria, a todo momento em que uma empresa dessa tivesse na justiça uma condenação, no lugar de destruir a empresa, vendia ações da empresa. Então vamos pensar, Odebrecht continuava com os trabalhos da Odebrecht, com a geração de emprego, Odebrecht condenada a pagar 100 milhões de reais. Os Odebrechts iam perder esses 100 milhões, mas a empresa não ia perder isso. Por quê? Porque para ressarcir o Estado os 100 milhões que a Odebrecht está devendo, vendia 100 milhões da Odebrecht na Bolsa de Valores, a família Odebrecht perdia isso e a Odebrecht passava a ter acionistas, ou seja, você manteria as empresas funcionando sem necessariamente ter que acabar com empregos, acabar com os negócios internacionais do Brasil. Por que não foi feito assim? Porque a intenção não era correr atrás da corrupção.
Prova disso é que ninguém está correndo atrás da corrupção das empresas, ninguém está correndo atrás da corrupção, por exemplo, dos políticos do PSDB. A intenção era acabar com as empresas brasileiras. A intenção é que agora esse Brasil não tenha condições de prestar serviços para fora do Brasil. Então, nos Estados Unidos, eles jamais destruiriam uma grande empresa. Eles fariam uma intervenção estatal, ali o Estado coloca o interventor, esse interventor tem uma responsabilidade pessoal. A partir desse interventor, o Estado poderia vender a maioria das ações da empresa, aí os acionistas iam escolher o próximo presidente. Sempre teria uma forma da coisa funcionar sem a necessidade de ter que acabar com os empregos. Eu não estou falando dos Odebrecht. Condena, coloca na cadeia e deixa morrer na cadeia, se for o caso. Se o Brasil está punitivista assim, né, sanguinário desse jeito, deixa os diretores corruptos morrerem na cadeia, mas não acaba com os empregos das pessoas que estavam trabalhando, não acaba com os empregos que estavam sendo prestados fora do Brasil. É isso que não poderia ter acontecido. Vico Greenberg, Léo, não teriam as ameaças de fim da Just do trabalho um blefe, obrigando essa mesma justiça a ser conivente com a perda de direitos trabalhistas? Pode ser sim que essa conversa a respeito do fim da justiça do trabalho seja exatamente para pressionar os juízes que pesem menos a mão quando o assunto for julgar causas trabalhistas. Lígia Bertoldo, muito obrigado, Lígia, pela contribuição aqui no canal Leonardo Estopa, pelo salvamento do telhado do canal. Eu agradeço de coração. Muito importante mesmo a contribuição de vocês. Vou agradecer mais uma vez Nani0100, que hoje realmente construiu aí grande parte do telhado do canal. A ajuda de vocês está sendo muito importante, gente. Eu estou realmente trabalhando desesperadamente aqui para terminar essa obra, e a ajuda de vocês está realmente sendo salvadora, porque nessa situação, né, que a gente está aí vivendo essa crise, a chuva vem, molha a casa, graças a vocês eu estou tendo condição de correr atrás. Durante o dia eu vou lá, trabalho, com a ajuda de vocês eu posso comprar aos pouquinhos o material. Vou até agradecer aqui mais uma vez a Mônica Muniz, agradecer aqui também Dora Rose Cruz, mais uma vez Lígia Bertoldo, mais uma vez Nani0100. Nani0100 participou muito hoje aqui. Tem a Mariana Gancho. Então, muito obrigado a todos vocês pelas contribuições. Muito obrigado, então, Lígia Bertoldo. Muito obrigado de coração, pessoal. Deixa eu deixar aqui os comentários descerem. Conceição Matos fala que vocês são sujos falando do mal lavado. Olha, Conceição, eu parto pela premissa de que ninguém é 100% limpinho, não. E outra coisa é o seguinte, quando você fala vocês, eu imagino que talvez tenha algum político assistindo. A maioria das pessoas que participam dessas lives são pessoas comuns. Eu nem filiado eu sou, então eu não preciso nem falar que se eu nunca fui filiado. É claro que eu nunca fui candidato. Então, o máximo que eu tenho, a proximidade maior que eu tenho com o partido político, é o fato de que eu tenho realmente essa visão de esquerda que me liga um pouco à ideologia dos políticos do PT, porque são eles que estão defendendo essa ideologia de esquerda. Mas eu nunca fui filiado. Como eu nunca fui filiado, quando você fala vocês são sujos falando mal lavado, talvez você esteja falando da nossa característica humana de sermos falhos, sermos pessoas que podem errar. Sim, eu concordo com você. A diferença básica, Conceição Matos, é que é o seguinte, nós estamos aqui tentando trazer uma ideia que é uma ideia que tem tudo a ver com todos os brasileiros, que é o Brasil acima dos outros países. Aquele slogan bonitinho lá dos estados do Bolsonaro de Brasil acima de tudo, como que a gente pode levar a sério o Bolsonaro falando uma coisa dessa, sendo que o cara cogitou comprar filtro de Israel? Tipo, tecnologia de Israel para purificar água. Como assim? O cara permitiu que Israel viesse passear no Brasil. Muitos cientistas estão falando que Israel veio fazer espionagem no Brasil, no que diz respeito a minérios, porque Israel saiu de lá sabendo que não poderia fazer absolutamente nada para ajudar. Ou seja, o Brasil está sendo colocado como um capacho do resto do mundo. Então, por mais que nós tenhamos falhas, por mais que nós não sejamos tão limpinhos, a gente fala do mal lavado, porque o mal lavado nem tentou ser lavado. O mal lavado é muito sujo. O mal lavado está tentando
aniquilar o mal lavado, já conseguiu acabar com a indústria nacional, agora está indo em direção às universidades nacionais com um papo de lava-jato na educação para aniquilar a educação brasileira. Hoje, imediatamente após essa conversa de lava-jato na educação, empresas brasileiras de educação já perderam 6% na Bolsa de Valores. Imaginem vocês, eu vou fazer uma conta, lógico, uma conta básica, que imaginem vocês que vocês têm uma casa que vale R$1 milhão e só num pronunciamento do Sérgio Moro, essa casa deixou de valer, passou a valer R$60 mil a menos. Então, o que eu estou tentando dizer para vocês é que eles estão acabando com o Brasil. Então, por mais que a gente precisa admitir que não existe nenhum bem lavado, nenhum limpinho, existem ideologias diferentes, tá, Conceição? Ideologias diferentes que apontam para caminhos diferentes. E essas ideologias diferentes, elas precisam ser consideradas. A gente não pode simplesmente imaginar que é tudo igual, porque não é tudo igual. Não é. Em absoluto, não é tudo igual. E é só no momento que as pessoas perceberem que o que está sendo proposto hoje é uma coisa bizarra, é uma coisa muito estranha, só a partir daí que as pessoas vão conseguir fazer alguma coisa para resolver esse grande problema que a gente está vivendo. Se as pessoas não perceberem isso, a gente só vai perder. Deixa eu agradecer mais uma vez aqui, então. Muito obrigado, Mônica Muniz, pelo superchat importantíssimo aí para o crescimento dos canais, agora para o telhado dos canais. Chegou aqui agora a Tatiana. Tatiana, Léo, amanhã você vai fazer a live das 23. Minha mãe e eu ficamos na expectativa. Amanhã eu vou fazer a live à noite. Peraí, amanhã eu tenho um evento à noite, Tatiana. Pode ser que eu consiga, de repente, fazer alguma coisa rapidinho, mas é porque amanhã tem um evento de família. A Jennifer já entrou aqui sanguinária falando que não. Então pode ser que amanhã eu faça alguma coisa talvez mais cedo, mas eu vou ver como que vai ser o dia, que vai ser um dia muito corrido. Rosana Gato também mandou um superchat aqui, uma contribuição importante para o telhado dos canais. Muito obrigado, Rosana. Eu vou agradecer aqui também as contribuições que estão aqui no canal. Leonardo Estopa, Lídia Bertoldo, muito obrigado, Lídia, muito obrigado, Nani0100, muito obrigado, Dora Rosa Cruz, muito obrigado mais uma vez aqui a Nani, que hoje participou bastante com a gente, trouxe uma pergunta que me deu uma oportunidade de falar sobre a alternância de poder. Eu sempre quis falar sobre isso. Mariana Gancho, uma força para o canal e para o telhado, muito obrigado, Mariana Gancho. Deixa eu ver mais, e muito obrigado aqui a Nani, várias participações. Então, eu queria deixar vocês com um cortezinho do Léo ao Quadrado, no qual eu critico a postura do Bolsonaro. Isso porque o Bolsonaro está brincando com a sociedade brasileira, achando que ele vai criar nuances de humildade depois de ter ficado 28 anos na política e ter gritado de uma forma muito clara que não abre mão das suas regalias, depois de ter recebido depósitos na conta da esposa dele, R$24 mil, que talvez sejam suficientes para uma pessoa mais humilde comprar roupa para o resto da vida. Bolsonaro fez aquele marketing lá de bancar o humilde entre os ministros, e eu achei que aquilo foi um desrespeito com a sociedade. Então, fiquem aí com esse vídeo que eu fiz hoje e logo depois fiquem, por favor, com a reprise do programa.